Tem um outro caso que também tem a ver com ditadura militar, né? Mais especificamente com tortura. Hoje saiu uma notícia que vem chamando muita atenção. A Yara até comentou rapidamente no comecinho do giro, aqui no início da live. Eu sei que tem muita gente que entrou depois, que vai dar mais detalhes aí sobre o que aconteceu, né? O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, o TRT, né, órgão da Justiça do Trabalho, confirmou a demissão por justa causa de um homem, um servidor de um hospital público, que usou no local de trabalho uma camiseta com a imagem do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o notório torturador da ditadura militar, né, notório e confesso, o ídolo de Jair Bolsonaro. Ele estava com uma camiseta do Ustra, igualzinha àquela que o Eduardo Bolsonaro já desfilou pela Câmara dos Deputados, né? Este servidor foi demitido. Como eu disse, essa camiseta é igual a que o Eduardo Bolsonaro desfilou nos corredores da Câmara em 2018, publicou imagem com homenagem à ex-presidenta Dilma Rousseff, né? Ou seja, um escárnio, uma ironia, porque a ex-presidenta Dilma Rousseff foi torturada e o Ustra era tido como principal torturador do aparelho repressor da ditadura militar, né? Este servidor deste hospital público, ele foi ao local de trabalho utilizando essa camiseta, foi demitido por justa causa, e aí ele entrou na Justiça do Trabalho para reverter a demissão por justa causa. No entanto, a Justiça do Trabalho reforçou essa demissão, confirmou, né, chancelou a dispensa por justa causa deste servidor. Nesse parecer do TRT, né, da Justiça do Trabalho, a desembargadora Adriana Goulart, da Sena Orsini, afirma que ele praticou apologia à tortura e à figura de torturador, o que configurou falta grave suficiente para inviabilizar a continuidade da relação de emprego. Destacar um trechinho aqui desse despacho da magistrada, da desembargadora da Justiça do Trabalho, porque é bem importante. Ela diz o seguinte, abre aspas: este crime é cometido quando alguém faz publicamente a apologia de um fato criminoso ou do autor de um crime. A paz pública é um bem de interesse coletivo que engloba a ordem pública, a segurança pública e a tranquilidade pública, sendo considerado um valor fundamental para a convivência pacífica e harmoniosa da sociedade. A lei brasileira define a apologia como o ato de fazer a defesa, promover ou incitar a prática de um crime. Dessa forma, quem faz apologia ao crime está incentivando a prática de uma conduta ilegal. E ela, nesse despacho, a desembargadora refuta todas as teses de que utilizar uma camiseta de um torturador estaria protegido pela liberdade de expressão. Ela rebate isso e ainda lembra o caso da tortura sofrida por Amelinha Telles, que foi cometida justamente por Carlos Alberto Brilhante Ustra. E a desembargadora alerta para a importância das da memória dos crimes cometidos pela ditadura. Então, nessa decisão da desembargadora, ficou reconhecida a validade dessa demissão por justa causa desse servidor, né, que é demitido sem nenhum direito trabalhista, quando é por justa causa, né, e foi configurada, então, a apologia à tortura e a figura de torturador. Em sua defesa, este servidor havia afirmado que se tratava de uma camiseta antiga e que a utilizou sem pensar, sem qualquer intenção de fazer propaganda política. No entanto, quem escolhe vestir uma camiseta com o rosto de um torturador sabe muito bem o que está fazendo, né, Miguel? Que essa decisão da Justiça de Trabalho sirva de exemplo aí para outras pessoas e que seja um espelho para a justiça também em outros âmbitos para punir pessoas que fazem apologia à tortura, apologia à ditadura, apologia ao regime militar, tal como fez Hamilton Mourão na notícia anterior que eu estava divulgando aqui, né, esse elogio à ditadura, ou mesmo um Eduardo Bolsonaro que circula pela Câmara com uma camiseta de um torturador e ainda ironiza a tortura sofrida pela ex-presidenta Dilma Rousseff. Se o trabalhador foi demitido por justa causa, o mínimo que o Eduardo Bolsonaro merecia por usar uma camiseta dessa na Câmara era ir para o Conselho de Ética com uma representação pleiteando a cassação do seu mandato, né? Só que isso foi em 2018, não aconteceu, mas que sirva de exemplo para que cenas como essa não se repitam. Miguel.